Pronto, vamos relembrar as propriedades dos radicais vistas em sala, ok? A primeira propriedade é aquela que diz que quando o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, a gente pode simplificar. Exemplo, raiz sexta de 2 a sexta. Quando isso acontecer, eu posso cortar o 6 com o 6 e sobrar apenas 2. Ela pode aparecer assim, direta, ou ela pode aparecer maquiada. Por exemplo, raiz quinta de 32. O que eu tenho que fazer? Pegar o 32 e decompor. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, eu tenho 32 como sendo 2 à quinta. Então, isso aqui é a raiz quinta de 2 à quinta. E eu corto, e isso aqui vai dar 2. Ok? A segunda propriedade é aquela que diz que toda vez que o expoente e o índice, o expoente do radicando e o índice forem simplificáveis, você simplifica. Exemplo, raiz décima de 2 à quinta. Então, o 10 e o 5 eu posso dividir os dois por 5. Então, eu venho aqui, divido por 5, venho aqui, divido por 5. Então, eu fiquei com a raiz quadrada de 2 à primeira, que é só 2. Outro exemplo, raiz décima de 2 à quarta. Aí eu venho aqui, divido por 2, vou ficar com a raiz quinta de 2 ao quadrado. Ou seja, a raiz quinta de 4. Eu tenho, por exemplo, raiz dozima de 5 elevado a 9. Aí eu vou simplificar também. Aqui dá para simplificar por 3 e aqui também dá por 3. Vou ficar com raiz quarta de 5 ao cubo. Ou seja, isso é a raiz quarta de 125. Ok? Então, recapitulando. Primeira propriedade, toda vez que o expoente for igual ao índice da raiz, a gente pode simplificar. Segunda propriedade, quando os dois forem simplificáveis pelo mesmo número, a gente simplifica. Terceira propriedade é a raiz da raiz. Isso implica em você multiplicar os índices. Quando não aparece nada, porque aqui é 2, então eu faço 2 vezes 2, 4. Então, isso é a mesma coisa que a raiz quarta de 2. Raiz cúbica da raiz quarta de 8. Então, isso aqui é a raiz de 3 vezes 4, 12 de 8. Só que 8 decomposto por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. É 2 ao cubo. Então, isso aqui é a raiz dozima de 2 ao cubo. E aí, eu posso simplificar aqui por 3, simplificar aqui por 3 e ficar com raiz quarta de 2. Ok? A quarta propriedade é aquela que fala do produto dentro de uma raiz. Se eu tenho uma raiz quarta de 3 vezes 4, é a mesma coisa que eu ter a raiz quarta de 3 vezes a raiz quarta de 4. É como se eu estivesse pegando essa raiz e separando ela para cada um dos radicandos. Ok? E a quinta e última propriedade é a da divisão. Quando eu tenho uma divisão no mesmo radical, eu posso também separar. Isso aqui é a raiz cúbica de 4 sobre a raiz cúbica de 3. Mais na frente, à medida que o conteúdo for ampliando, a gente vai ver que o denominador não pode ficar uma raiz. A gente vai ter que fazer um processo chamado racionalização, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, ok? Para poder aplicar a quinta propriedade, basta eu separar, ok? Beijão!